Oi, gente, olha eu aqui de novo. Agora estou no nosso canal secundário, perguntas, respostas e opiniões. E vou falar, gente, assisti a alguns vídeos, né? Uns 2 ou 3 vídeos, não lembro bem, da Chat. E um dos vídeos que me chamou muita atenção foi onde ela fala da condução escolar das filhas, né? Agora eu não entendo por quê. Tem momentos que ela diz assim, já fez alguns vídeos. Fui pegar a Rebeca na escola, fui pegar a Manu na escola, porque parece que tem dias que a Rebeca larga um pouco mais tarde, como ela falou nesse vídeo, do que a Manu, enfim. E ela diz que paga, né, a van. Como eu não tenho muita credibilidade em tudo que a Chat fala, eu tenho cá minhas dúvidas se realmente ela paga essa van para as filhas irem para a escola. Gente, eu vou falar aqui do assunto do Ivan, porque é um assunto que eu entendo bem. Porque as minhas netas, hoje não mais, há alguns anos já, graças a Deus, não precisa, porque eu moro muito próximo à escola que as minhas netas estudam, na mesma rua, inclusive, que eu moro. Eu moro numa esquina, a escola é em outra esquina. Então não há necessidade, eu mesmo sempre levei e sempre busquei. Mas, no caso da Chat, ela está em um país estranho, que ela não conhece todo mundo, não está há muito tempo, apenas 6 meses, segundo ela própria, não é? E lógico que ela não vai simplesmente soltar as filhas assim, de qualquer jeito, para ir para a escola. Ainda mais a escola fica. Ela disse que dá uns 10 minutos de carro, acredito que dê até mais, porque precisa ser pego 2 ônibus. Né? É que nem eu falo aqui para vocês, para eu ir para a casa da minha mãe, eu tenho que pegar 2 conduções. Não é muito distante, mas não tem um ônibus direto para me deixar lá. Né? No meu caso, eu pego um ônibus e pego um metrô, mas eu gasto nesse período, esse tempo entre que eu pego um ônibus, desço, pego o metrô, porque existe a espera do ônibus, existe a espera do metrô, então não é tão rápido assim. Eu gasto entre 30 a 40 minutos para chegar lá, tá? E vir. Então, eu acredito que vai ser esse tempo, mais ou menos, né? Que as filhas delas irão gastar caso elas vá de ônibus. Elas já estão numa idade que pode sim as duas irem de ônibus. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Ela vai alguns dias, porque eu fiz assim com as minhas filhas, e quando eu trabalhava fora, não tinha tanto tempo, antes elas iam de van, né? Mas depois que elas cresceram mais um pouco, eu não vi necessidade e a gente tem que ensinar os filhos a andar, né? A gente não pode deixar os nossos filhos colocar eles dentro de uma bolha para que nada aconteça. Muito pelo contrário, a gente tem que orientar os nossos filhos para protegê-los, não é? Mas sempre dando orientação. Eu fiz assim na minha época, né? Das minhas filhas precisarem pegar ônibus para ir para a escola. Graças a Deus era um ônibus só, né? Eu procurei colocar numa escola que fosse assim mais acessível à condução, né? Não fosse tão difícil. E aí elas pegavam um ônibus só para ir e um ônibus só para voltar. E eu passei assim, mais ou menos, que eu me lembre, uma semana indo levar elas, indo buscar elas, mostrando o caminho que elas iriam percorrer, o ônibus que elas poderiam pegar, tinha mais de um que elas podiam pegar, que passavam, né, pela escola, próxima à escola. Fiz isso, acredito eu, gente, eu me lembro bem, durante uma semana, eu acho. Ensinando elas a irem sozinhas para a escola e voltarem para casa sozinhas. E assim foi feito. E elas aprenderam. E elas foram anos a fio sozinhas para a escola, até ficarem adultas, né? E aí eu já economizei, sim, esse dinheiro da condução, que é o caso que a Chat está querendo, né? E eu não tiro a razão dela, porque é um valor alto, um valor que pesa no orçamento, sim, de qualquer pessoa, de qualquer pai, né, que tem filhos em condução. Não é barato. Por que não é barato? Porque os combustíveis estão caríssimos, né, gente? Tem a manutenção também da van, né? Dos motoristas tem que fazer essa manutenção. Todo ano tem que ser feita a revisão, essas coisas todas para a segurança do próprio aluno, né? Então, é uma coisa que você paga, mas que é caro. Então, ela deveria, antes de colocar, ver os prós e os contras, né? Porque as crianças dela, as filhas dela não são mais criancinha pequenininha, já são as pré-adolescentes, e elas têm que, mesmo num país distante, que é um país que elas não conhecem, elas têm que começar a irem sozinhas, mas com orientação da Chat, a Chat indo levar por um tempo, indo buscar, ensinando, ó, você desce aqui, espera aqui, pega aqui, entendeu? O ônibus é esse. Eu não acho que seja nada
assim que elas não possam fazer. Elas são meninas, essas pré-adolescentes de hoje sabem muitas vezes muito mais coisas do que a gente. Elas são meninas inteligentes, são meninas calmas, educadas, não vai ter problema nenhum. Desde que a chat ensine, oriente as filhas a irem e virem por um tempo, durante uma semana, acho que é o suficiente para ela ensinar as filhas. E eu também, se fosse a chat, eu sei que foi uma luta para ela conseguir colocar as filhas na escola, né? Ela disse que demorou muito a conseguir vaga. E ela conseguiu, né, num lugar onde fica distante da casa dela. Se ela puder, no futuro, ou morar mais próximo da escola, ou conseguir uma escola mais próxima, seria o essencial, o melhor de tudo, né? Por conta do tempo que ela mesma fala que não tem quase tempo nenhum para nada, né? Porque ela é sozinha para tudo ali. Num país, como eu falei, distante, não conhece quase ninguém, não tem uma rede de apoio. Por mais que ela diga que tem amigas, amigos que aqui no Brasil, como eu já falei, a Chat não tinha amigo, não tinha amiga, nem ela, nem as filhas, não se via falar nisso. Mas, chegando com 6 meses que está na Argentina, ela já fez um monte de amizade. Então, é bem estranho isso, né? Porque a pessoa está num país que é distante do seu, que você não domina o idioma completamente, que não adianta dizer que domina, porque não domina, a gente sabe disso. A gente vê quando ela vai para algum lugar, como eu vi, prestei bem atenção quando ela foi comprar carne, né? Que chama carneceria lá, que aqui chama açougue, uma coisa bem diferente, né? Ela conversando em espanhol com o carniceiro, a gente percebe que ela não domina, ela não fala bem, né? Por mais que ela diga que fala. Vai aprendendo com o tempo, porque o melhor aprendizado é você realmente que está convivendo com pessoas que falem, né, o idioma que você precisa aprender. Mas dizer que fala, né, fluentemente, que está falando muito bem, como ela diz que fala, e as filhas também, eu não creio. Nem ela nem as filhas falam muito bem. Estão aprendendo, tenho quase não, tenho certeza que as filhas vão aprender mais rápido, né? Porque pessoas jovens, adolescentes, crianças, aprendem com mais facilidade do que nós adultos, apesar de que a Chat também ainda é muito jovem. Então, se ela quiser realmente, se ela praticar, tiver convivência com pessoas que falem, né, o idioma e ela vai convivendo, ela vai aprender. Isso aí é fato. Tanto ela como as crianças, né, com as filhas. E é o menino também. O bebezinho, ele vai estar crescendo, aprendendo a falar agora, aí é que ele vai aprender mais rápido mesmo, porque ele vai conviver com pessoas que falam a mesma língua, né? Que ele. Agora, só que dentro de casa, ele vai aprender as duas línguas, ele vai ser bilíngue, né? Porque ele vai saber falar o português e vai saber falar o espanhol, porque ele vai para a escolinha, onde na escola, com certeza, a predominância do idioma vai ser o espanhol, né? Então, ele vai aprender tanto o espanhol e dentro de casa ele vai ter o acesso à língua dele, da terra natal dele, do país dele, que é o português. Então, não acho que seja nada difícil dele aprender, né? E ir crescendo e aprendendo o idioma espanhol. E elas também, as filhas, e a Chate também convivendo todo dia ali com as pessoas. Aprende sim, gente. Agora, dizer que já fala, como ela diz, fala fluentemente, não fala, gente. Por isso que eu tenho cá minhas dúvidas, tá? Continuo tendo em relação à faculdade. Porque uma pessoa que não tem, né, não predomina, não fala fluentemente o idioma que é exigido para se passar na faculdade, e ela disse que passou nas duas provas de cara, eu acho um pouco de... Como é que eu posso falar, gente? Eu acho difícil acontecer, mas a gente também não pode, né, descartar a possibilidade, né, gente? De ser verdade ou não, vai saber, né? Como as pessoas dessa família não têm credibilidade necessária, né? Então a gente fica sem ter uma certeza de que ela faz faculdade. Para mim, não faz. E não é assim que ela não faça faculdade. Para mim, ela não faz faculdade de medicina ainda, entendeu, gente? Para mim, ela está fazendo um curso preparatório, porque ela não tinha condições. Se hoje, que faz 6 meses que ela está já morando lá, ela não fala bem o idioma, imagine quando ela chegou. Porque a prova foi logo que ela chegou na Argentina que ela teve que fazer. E dizer que passou de cara, onde pessoas com mais condições do que ela de se dedicar a aprender não passaram, é difícil, muito difícil. Então, eu não creio que ela esteja fazendo faculdade de medicina, não. Para mim, na minha opinião, né, ela pode estar fazendo um curso preparatório, que é comum acontecer e deve se fazer,
Tá entendendo? Eu acho. Mas enfim, gente. Vamos dar tempo ao tempo, porque eu não sei se for mentira, que ela não está fazendo faculdade nenhuma, que para mim ela não está. Para mim ela faz só um curso preparatório, nada mais que isso. O tempo vai mostrar, porque ninguém consegue segurar a mentira o tempo inteiro, né? Uma hora a casa cai, uma hora as máscaras caem. Eu fico impressionada como a Paty, né? A Chat, desculpem que eu sempre falo chat. Ela, para todo canto, vocês observaram já que ela vai com aquela mochila que ela frequenta a faculdade? Gente, será que ela não tem uma outra bolsa? Se ela vai para o supermercado, é com a mochila. Se ela vai sair para qualquer canto para resolver alguma coisa, é com a mochila. Até eu observei, se eu não me engano, eu não sei se ela foi fazer compra, não sei se foi no mercado ou foi no açougue. Ela estava com a mesma mochila que ela vai para a faculdade. Quer dizer, eu não entendo isso, porque a gente tem que ter, né, gente? A gente tem que ter. Deixa eu dar uma pausa aqui para. Porque estava usando a maquita, tá, gente? Aqui, ó. Vai começar um minutinho. Voltando, gente, espero que eles tenham parado, porque a maquita eles estão usando para abrir as caixas de gordura. Vamos ver se eu consigo terminar esse vídeo, né, gente? Pelo amor de Deus, mas é assim mesmo. Fazer o quê? Se eu for esperar para eles terminar o serviço, eu tenho que sair hoje ainda, né? Que hoje eu vou voltar para ficar lá com a minha mãe à noite. Então é complicado, a gente, né? Esperar, eu tô assim, correndo contra o tempo, tá? Me perdoe aí a interrupção. E aí, gente, como eu estava falando, né? Eu achei tão interessante a pessoa usar a mesma bolsa, né? A mesma mochila, ela usa para tudo. Ela parece não, acho que acredito eu que ela não tem outra bolsa, gente. Ela não tem outra bolsa. Ela só tem a mochila que ela leva para a faculdade com os materiais escolares, né, da faculdade. Porque onde ela está é com aquela bolsa. Para onde ela vai, ela está com aquela bolsa. Pode observar. Eu acho isso estranho, né? Porque geralmente a gente tem, quem estuda tem a mochila que vai para a faculdade, para a escola, e tem uma outra bolsa. Desculpa aí, gente. Tô com a pastilha na boca aí. Entrou pelo buraco errado, como se diz. Aí, você tem uma outra bolsa, mesmo que seja apenas uma, para sair para outros cantos, né? Fazer umas compras, passear, alguma coisa desse tipo. Vocês podem observar. Para onde a Chat vai, é com essa bendita dessa mochila. Que ela comprou especificamente para a faculdade, para ir para a faculdade. Mas, enfim, vai entender, né? Outra coisa que eu acho que a Paty pecou, a Chat pecou em relação à van, ela disse que o rapaz da van, ele é muito grosso. Falou com ela com muita grosseria. Entraram em alguns conflitos em relação à data de vencimento de pagamento, que ela disse que era um, o rapaz disse que era outro. O fato que ele disse que na volta às aulas, agora em agosto, vai ter um acréscimo em cada aluno, né? E isso vai ficar muito pesado. Mais ainda, né? Porque já vai ficar mais. Enfim, eles tiveram um desentendimento sobre esses aspectos. Eu acho assim, sabe, gente? A Chat, ela tem que entender que ela está num país que não é o dela. Ela não tem conhecimento total de quem é quem. Então, o que é que ela precisa? Eu fosse ela, né? Eu acho que ela não fez isso. Quando eu colocava minhas netas em condução, primeiramente, eu ia procurar saber quem era a pessoa, porque eu não vou entregar minhas netas e nem entregaria também, na época, as minhas filhas a qualquer pessoa para conduzi-las. Né? É muita responsabilidade, é o nosso bem maior que nós temos na nossa vida, são nossos filhos, nossos netos, né? E aí você não vai entregando assim a qualquer pessoa, ainda mais ela que está num país distante. Então, ela deveria procurar, como a gente fala aqui, informações, né? Sobre esse rapaz, quem ele é, de que forma ele trabalha. Porque se ele é tão grosso com ela, que é a mãe das crianças, imagine com as crianças o que é que ele não deve ser de grosso, né? Isso aí não é um papel de uma pessoa que presta um serviço, ainda mais com vidas, com crianças, né? Com o bem maior de cada pai, de cada mãe. Então não é legal esse comportamento, né? Desse motorista da van. Se tudo isso que ela falou for verdade, tá, gente? Porque eu tenho dúvidas em tudo. Mas como eu falo do que ela mostra e fala mesmo eu não achando, né, que seja tudo verdade, mas a gente tem que falar do que a gente vê. Eu trabalho dessa forma.
E aí ela disse que estava pensando, pedindo até a opinião dos inscritos dela, o que é que ela deveria fazer, se deveria continuar com esse avanço, deveria tirar as filhas. Eu acho que ela deveria tirar e fazer como eu falei, e ensinando as filhas durante uma semana o ir e vir, que além de ser mais barato, as crianças, as filhas dela não são mais nenhuma criancinha pequenininha, né, gente? Já tem discernimento para sair, para ir e vir. Claro, muita gente diz assim, ela solta as filhas na rua. Não, gente, não é soltar, é orientar as filhas a irem pelo menos para a escola e voltar. Porque aquelas crianças saem para onde? Sem a chata. Eu nunca vi. A não ser para ir numa padaria. Normal, gente. Padaria pertinho de casa, né? Não há problema nenhum. Mas eu vejo sempre as filhas da chata sair só com ela. Então, para ir para a escola é simples. Tantas crianças, até menores que ela, vão para a escola sozinhas. Agora tem que ser tudo orientado, porque elas, além de tudo, elas não estão no país delas. Então tem coisas ali que elas não conhecem, né? É normal. Então eu acho isso, eu acho que ela deveria sim tirar, né? Por N motivos, a despesa maior, ela tem que ter um controle muito grande com o dinheiro que ganha, mesmo que seja um dinheiro bom, né? Porque ela é sozinha para tudo, paga aluguel, enfim, despesa. Com três crianças e ela, 4 pessoas também, não é fácil, ainda mais num país onde a inflação é altíssima, só para ela que não é, né? Porque ela nunca diz que é, sempre ela diz que a inflação não prejudica ela em nada. Não entendo porque é que tantos brasileiros voltaram para o Brasil por conta da inflação, que não tiveram condições de se sustentarem lá para fazer a faculdade. Mas ela não, tudo para ela lá é mais fácil, tudo para ela tá indo de vento em popa. Enfim, cada um é cada um, né, gente? Mas é isso que eu penso. Eu acho que ela não pesquisou direito. Tem que falar. Eu, quando colocava minhas filhas ou minhas netas na condução, eu ia falar com outros pais para ver, né? Os pais já têm experiência com aquele motorista, como é o motorista, se é de confiança. Pegava muitas recomendações dos pais. Né? Não sei se a Chat fez isso, até porque ela nem conhece muita gente lá. Embora ela diga toda hora que tem amigo, mas a gente não vê ninguém, né? É tudo fantasma. É tudo Gasparzinhos e Gasparzinhas, as amizades da Chat. Mas é isso, gente. É a minha opinião, né? Já que ela pediu para as pessoas dizer, né? O que é que ela deve fazer em relação às filhas na condução ou não. Para mim, eu acho que já está mais do que na hora dela orientar as filhas a irem sozinhas para a escola e voltar. Agora, não é simplesmente pegar as meninas e jogar assim ao léu e dizer vão. Não. É ir com elas durante pelo menos uma semana, orientando, falando. Eu sempre falei os riscos que tem, só passar na faixa de pedestre, ver se aqui a gente chama sinal, mas tem lugares que é farol. Ver se o farol tá fechado para você, nunca passe com o farol aberto, né? Porque você pensa que o carro está longe, de repente o carro está perto. Enfim, eu orientei muito minhas filhas durante uma semana para elas terem autonomia de ir e vir da escola sozinhas. E graças a Deus deu super certo, eu nunca tive problemas nenhum sobre isso. E acredito eu que com a Chat não vai ser diferente, tá bom? É só ela saber fazer as coisas, né? Mas é isso, gente. O que é que vocês acham de todo este bafafá aí da Chat com este motorista de van? Essas coisas, eu acho assim, que esse negócio de bater boca não vale a pena. Não chega a lugar nenhum. Se tá bom, tá bom. Se não tá bom, ó, tudo bem, muito obrigada. Tá aqui o seu dinheiro. Minhas filhas não vão mais precisar dos seus serviços. Pronto, acabou. Não é isso, gente? Eu acho que é bem melhor. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo.